Quer saber o que significa a revisão da vida toda? Então você está no lugar certo. Nesta matéria, você encontra a resposta para essa dúvida: quem tem direito a solicitar, se vale a pena fazer e muito mais sobre essa ação que pode aumentar o valor do seu benefício. Nesta quinta-feira, o STF confirmou por 6 votos a 5 uma decisão de fevereiro de 2022 que tornava possível aos aposentados e pensionistas do INSS a solicitação de revisão do benefício. Quando foi aprovada a revisão da vida toda? A decisão foi aprovada em fevereiro de 2022, mas confirmada apenas em dezembro de 2022, após um julgamento de 9 meses. A tese foi aprovada por 6 votos a favor e 5 contra. Quais benefícios podem ser revistos? Algo importante antes de fazer sua solicitação é saber todos os benefícios que estão aptos a ter a revisão da vida toda. Tem direito à revisão as aposentadorias solicitadas por idade, tempo de contribuição especial, pessoa com deficiência, invalidez, pensão por morte. Quem tem direito a solicitar a revisão da vida toda? Tem direito à revisão da vida toda os aposentados ou pensionistas que cumprem os seguintes requisitos: se aposentaram depois de 1999, quando a reforma da Previdência estabeleceu o recorte do início do Plano Real para o cálculo dos benefícios. Solicitou a aposentadoria nos últimos 10 anos, porém, antes da reforma da Previdência de 2019. Se você cumpre esses requisitos, consulte um especialista para saber se vale a pena solicitar sua revisão. Vale a pena solicitar a revisão da vida toda? Não vale para todo mundo. Essa revisão só será benéfica para quem recebe salários mais altos antes do início do Plano Real e passou a contribuir com valores menores após isso. Isso é mais comum para pessoas que trabalhavam registradas e após o início do Plano Real passaram a trabalhar como autônomas ou montaram seus próprios negócios, diminuindo o valor da contribuição. É importante reforçar que você deve procurar um especialista antes de ingressar com a ação de revisão, pois se os salários anteriores a 1994 forem menores que os utilizados para o cálculo pós-Plano Real, sua contribuição pode diminuir e não aumentar. Sendo assim, procure um especialista que poderá fazer esses cálculos para você e te ajudar a entender se ela é realmente vantajosa para você ou vai trazer surpresas desagradáveis. Como solicitar a revisão de aposentadoria? Para solicitar a revisão da vida toda, você deve procurar um especialista que irá te ajudar a fazer os cálculos necessários para saber se a ação será vantajosa para você. Abaixo estão listados alguns dos documentos necessários para entrar com essa ação caso ela seja realmente vantajosa. CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, completo. Carta de concessão de benefício. Processo administrativo no INSS. Microfichas. Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Qual o prazo para entrar com a revisão da vida toda? Quem está perto de completar 10 anos de aposentadoria deve ficar bem atento com o pedido de revisão da vida toda. Isso porque o prazo expira para quem recebeu o primeiro pagamento há mais de 10 anos. É importante lembrar que este prazo começa a contar do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do primeiro benefício. Quanto tempo demora para fazer a revisão da vida toda? Não é possível prever um prazo para a revisão, pois esse tempo ela depende do judiciário. Desconfie se algum especialista tentar prever a data de conclusão da ação, pois isso não é possível. A revisão pode ser feita para quem recebe pensão por morte? Sim, pessoas que recebem pensão por morte podem fazer essa solicitação. Para saber quem são os beneficiários que podem solicitar a revisão do benefício, consulte o tópico Quais benefícios podem ser revistos. A revisão pode ser feita para quem recebe pensão por acidente? Sim, pessoas que recebem pensão por acidente podem fazer essa solicitação. Para saber quem são os beneficiários que podem solicitar a revisão do benefício, consulte o tópico
A revisão da vida toda é uma espécie de revisão que visa contabilizar todo o tempo de contribuição do segurado, ou seja, inclui todos os salários de contribuição desde o primeiro pagamento, vínculo, até a data do requerimento da aposentadoria. O INSS, ao calcular o valor do salário de benefício, aposentadoria, utiliza somente os salários a partir de julho de 1994 até a data do pedido de aposentadoria, deixando de fora todos os salários de contribuição anterior a julho de 1994. Deste modo, os segurados que trabalharam anterior a julho de 1994 e receberam um salário expressivo, podem requerer judicialmente a revisão da vida toda para que sejam incluídos todos os salários de contribuição, inclusive os anteriores a julho de 1994, obtendo um cálculo mais vantajoso do valor da aposentadoria. Quem tem direito à revisão da vida toda? Todos os aposentados, que se aposentaram nos últimos 10 anos, que se filiarão ao INSS em data anterior a 29 de novembro de 1999, e que tiveram o cálculo do salário de contribuição somados somente a partir de julho de 1994. Assim, as contribuições anteriores a 1994, dependendo do caso concreto, pode ser suficiente para refletir em um salário de benefício maior do que aquele recebido atualmente. Quais os fundamentos da revisão da vida toda? Ao calcular o benefício de aposentadoria, o INSS efetuou o cálculo do benefício contabilizando somente os salários de contribuição após julho de 1994, fazendo a média dos 80% maiores salários e aplicando o divisor mínimo. Ocorre que essa metodologia de cálculo não é adequada para alguns casos, pois a regra prevista na Lei, artigo 3º, caput 2º, da Lei 9.876/99, trata-se de regra de transição, motivo pelo qual deve ser oportunizado ao segurado optar pela forma de cálculo permanente se esta for mais favorável, sendo mais vantajosa a regra da revisão da vida toda, artigo 29, segunda da Lei 8.213/91. Decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, sobre a revisão da vida toda. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar RSP 1.554.596 TSC, tema 999, fixou a seguinte tese. Aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, e segunda da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876/1999, ao segurado que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. De start, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, fixou a tese acima, em julgado de repercussão geral, devendo os juízes de primeiro grau seguir o entendimento pacificado pela Corte Superior. Em outras palavras, é cabível a revisão da vida toda para revisar o salário de benefício de aposentadoria dos segurados que tiveram o seu benefício calculado limitado às datas de julho de 1994 à data da entrada da aposentadoria. Sendo a revisão meio hábil para recalcular o benefício de aposentadoria contando todos os salários de contribuição desde o primeiro pagamento realizado pelo segurado ao INSS até a data da entrada do requerimento de aposentadoria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira, 11, para limitar os efeitos da decisão da Corte sobre a chamada revisão da vida toda nas aposentadorias, tese que pode ser usada para o recálculo dos benefícios. O Supremo analisa um recurso do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, sobre pontos da decisão da Corte, de dezembro, que validou a possibilidade de revisão das aposentadorias. O julgamento é feito em sessão do plenário virtual que vai até 21 de agosto. No formato, não há debate e os ministros depositam seus votos em um sistema eletrônico. O Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação pela impossibilidade da modulação dos efeitos da decisão da Corte na revisão da vida toda, dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS.
A entidade contesta os recursos utilizados pela autarquia federal para negar o reajuste nos benefícios. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.